entramos em um terreiro de umbanda, logo enxergamos uma pessoa, geralmente usando mais guias, colares no pescoço, dando algum comando ou orientação aqui e acolá. Logo identificamos que é o dirigente daquele terreiro, o sacerdote, o cacique ou o termo regional que mais se aproxime daquele que identifique o coordenador material daquele terreiro, preparando tudo para a chegada dos verdadeiros coordenadores espirituais, que são os nossos guias. Muitos médiuns e frequentadores ficam encantados com aquele cargo, passando a desejar ser um dirigente de umbanda, abrir seu próprio terreiro, coordenar seu grupo e mais, ter um trabalho, uma profissão. Ser sacerdote em qualquer religião no mundo é um trabalho, uma profissão como qualquer outra. Não veremos um sacerdote ou monge budista trabalhando fora do templo como médico, advogado ou um profissional qualquer. Não veremos um padre cujo dia seja ocupado trabalhando em qualquer outra tarefa fora de sua igreja. Mas o sacerdote de umbanda não se enquadraria nessa classificação, desempenhando unicamente sua tarefa em conduzir um terreiro e mantê-lo de pé, funcionando com água, luz, taxas pagas, porque ele trabalha por caridade, talvez uma das principais normas deixadas pelo caboclo das 7 encruzilhadas. Isso parece um dilema? Para muitos dirigentes, esse é um dilema sério. Na Umbanda, normalmente, o dirigente tem uma profissão pelo qual mantém a si mesmo e sua família, e nas horas vagas se dirige ao terreiro para conduzi-lo em suas giras voltadas ao público ou trabalhos internos. Assim, talvez o maior problema seja o que é ser um dirigente de Umbanda, o que é caridade e como conciliar esse conceito em nossos trabalhos. Como encontrar um ponto de equilíbrio onde poderemos ser sacerdotes, dirigindo e fazendo crescer nossos templos e, ao mesmo tempo, praticando nossa maior lei, sem ferir a sua luz. São abordagens honestas que necessitam que paremos por um momento e encontremos um consenso razoável em nossos trabalhos. Muitos dirigentes, vendo-se em difícil situação financeira ou não podendo nada cobrar em nossos terreiros, abandonam a Umbanda e se dirigem a outras religiões que compreendem melhor essa situação. Ou seja, a Umbanda deve seguir seu caminho de luz, encontrando um caminho material onde poderá trilhar sem destruir seu coração e sem ferir as palavras do caboclo das 7 encruzilhadas, quando advertiu que a Umbanda seria manchada pelo vil metal, ou seja, o dinheiro. Como dissemos em vídeo anterior, não basta termos talento espiritual, dons, mediunidade segura após anos de trabalho, guias vindos para a condução de um terreiro para sermos um bom sacerdote. Essas são as condições mínimas esperadas, mas também ter dons administrativos. Dons administrativos será encontrar meios de sobrevivência financeira sem jamais abandonar as giras de caridade, que serão dias específicos de portas abertas para consolo e orientação gratuitos, feitos por nossos guias, utilizando-se de nossas mediunidades. Dai de graça o que de graça recebestes, já orientou Jesus em Mateus capítulo 10. E também o dirigente precisará evitar cair na vala comum, que é tornar-se trapaceiro, um mercenário, que diante tamanha dificuldade aprenda a mentir, a enganar, aproveitando-se da boa-fé alheia para que seus interesses pessoais
possam ser satisfeitos. Isso não poderá acontecer apenas na Umbanda, mas em toda e qualquer religião. Nenhum religioso que já tenha existido está vacinado contra esse perigo, acabando por tornar-se joguete nas mãos de espíritos imperfeitos, que sempre estão procurando uma brecha para intervirem em nosso mundo novamente. Um dirigente também precisa ter alguma escolaridade, saber articular bem as palavras. Hoje em dia, com o advento da internet, ele deverá estar bem informado para dar algum tipo de informação ou estar ciente das novidades que afetam o nosso mundo. Não significa também ser doutor em alguma ciência, mas deve saber convencer a quem ouve dos muitos problemas que enfrentamos, com uma linguagem equilibrada, rogando ajuda à comunidade, médiuns ou colaboradores. Um sacerdote, para ser reconhecido como um e ter respeito, deve ter uma formação religiosa, uma formação intelectual e prática dentro de um terreiro após anos de trabalho. Porque ninguém, por mais talentoso seja, nasce já desenvolvido. Não é simplesmente acordar e no outro dia achar que já poderá ser um. Deverá ter conhecimento de outras religiões, sobre a Bíblia e o Evangelho de Jesus, sobre o que é e como acontece o mediunismo, desenvolvimento de ética religiosa como caráter e honestidade, legislação atual e como se registra um terreiro, sendo avaliado e só depois podendo abrir o seu centro, sob o aval de seu formador, que lhe dará apoio por algum tempo até sentir-se seguro na tarefa, ou seja, vai aprender a vida toda. Como Buda ensinou lá atrás, ninguém erra ao buscar o caminho do meio, nem 8 ou 80. Isso, um dirigente de Umbanda deverá buscar, adaptando-se aos novos tempos sem perder-se no emaranhado do erro, sabendo manter um terreiro agradável a quem chega às nossas portas e, ao mesmo tempo, sem esquecer que, sem a caridade, a Umbanda deixa de existir. Naturalmente, abordaremos esse assunto mais vezes, atingindo nossos dirigentes e médiuns que desejam conhecer mais o que fazemos em nossos terreiros. Já a todo dirigente de Umbanda, desejamos uma boa jornada, cheia de sucesso e muita luz. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Toda semana um vídeo feito com carinho, com real conteúdo para você. Até a próxima semana!